Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Melhores CHROs do Brasil. Eu sou Fernanda Almeida e hoje eu recebo Fábio Barbali, vice-presidente de pessoas da PepsiCo Brasil e um dos destaques da nossa lista. Fábio, seja super bem-vindo, prazer te receber. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um prazer. Obrigado. Fábio, quero começar pelo esporte, que Tá eu sei bom. que o esporte foi e é bem importante na sua vida, né? Uhum. Você foi triatleta, é triatleta, continua competindo. Me conta de onde vem isso, como que você continua fazendo os treinos, hoje de uma forma um pouco diferente. Então, o triatlon tá na minha vida, o esporte, o triatlon tá na minha vida desde, sei lá, que eu tinha 15 anos. Então, eu comecei a fazer esporte, aí me dediquei. Cheguei a um nível profissional do esporte, cheguei um dia a sonhar ir para a Olimpíada. Uau! Sonhei só, sonhei, Uhum. fiz lá alguma classificatória, óbvio que eu não me classifiquei, mas você sabe, eu vejo que e continuo treinando, e praticando esporte todos os dias, hoje muito mais como um momento meu, aquele me time, assim, é o momento que eu faço meu esporte de manhã, todo dia eu começo o meu dia com o esporte, sabe. E acho que é interessante que eu fiz a brincadeira, sonhei com a Olimpíada e nunca cheguei lá, quer dizer, cheguei assistindo, né, no Rio, Uhum. mas, eu nunca participei, mas eu não acho que isso para mim é uma frustração, isso para mim é uma base que me construiu e me ajudou a chegar onde eu tô hoje, né, então, na vida, não só profissionalmente. Então o esporte ensina muito de disciplina, de consistência, de trabalho em equipe, por mais que o triatlon pareça um esporte individual, não é um esporte individual, então me ajudou e continua me ajudando bastante esse meu histórico aí de atleta, né. Perfeito. Eu ia perguntar justamente Hum. isso. Hoje a gente vê muitos executivos, que praticam esportes, falando o que que o esporte traz para a vida no trabalho mesmo, Uhum. né. Então acho que você comentou bastante de como isso te ajuda. Mas em algum momento, claro, você decidiu seguir essa carreira corporativa e que exigiu a renúncia, né, desse lado Uhum. de seguir no esporte. Como que foi? Você tem 25 anos de carreira toda no RH. Uhum. Como que você começou? Você sempre quis RH? Como que foi? Eu comecei numa consultoria de remuneração, então não foi que eu comecei sonhando em trabalhar em RH, eu comecei, sonhando em gerar impacto positivo na vida das pessoas. Acho que foi esse sempre o meu grande propósito lá atrás, e naturalmente eu encontrei isso dentro da área de RH. Comecei, como eu falei, numa consultoria de remuneração, então eu venho com um perfil um pouco mais de exatas, só Uhum. para também trazer mais um histórico, meu pai é professor de física, minha mãe de matemática, então, Uau! exato, depois do jantar a brincadeira era ficar resolvendo o problema do vestibular. Mas enfim, e aí eu venho com esse, histórico mais de exatas, então eu começo com remuneração e benefícios, e aí eu comecei naturalmente a fazer uma migração para toda a função de RH, porque eu entendia o valor e eu entendia que a função de RH é interessante isso, porque eu entendia lá atrás que a função de RH precisaria se reinventar para continuar sendo, relevante dentro do mundo corporativo. Então eu sempre tive essa expectativa e essa ambição, se eu posso dizer assim, de participar dessa transformação da função de recursos humanos. Legal. E tem se tornado cada vez mais relevante, né, o RH dentro das empresas, principalmente nesse momento agora que a gente vê a inteligência artificial mudando tudo, mudando muito a forma como as Uhum, empresas atuam. E você, nesses 25 anos, você tem muitos anos aí de PepsiCo, porque a gente estava comentando, você teve essa carreira bumerangue, então você ficou uhum, um tempo na PepsiCo, foi expatriado, voltou para o Brasil, isso. e daí agora, há 5 anos, pouco mais de 5 É, anos, né, assumiu essa vice-presidência de pessoas, né, e a PepsiCo no Brasil é um dos 10 maiores mercados, não é sim, isso? sim. Eu queria que você contasse como que esse seu olhar, tanto essa experiência que foi na Mercer, né, no Uhum, começo, isso. mais com remuneração, esse olhar mais para dados, Uhum, essa parte da sua família, que eu acho que deve ter contribuído muito também. bastante. Como que isso guia o seu trabalho hoje? Como que você usa tecnologia, dados para embasar tudo que você vem fazendo no RH? Claro, e sem dúvida nenhuma o histórico familiar mudou, impactou bastante, né, na minha formação e impacta Sim. até hoje, né. Não tem jeito e eu acho isso um privilégio, né, ter, essa conexão tão forte dentro de casa. Mas, sem dúvida nenhuma, esse meu perfil mais analítico, ele me ajuda hoje nessa transformação, da função de recursos humanos com inteligência artificial, mas eu diria até que me ajuda muito como um profissional diferenciado dentro da função de recursos humanos, porque eu sempre entendi que a nossa função, como todas as outras, a gente está lá para gerar mais valor para o negócio. A minha forma de gerar mais valor para o negócio
é gerando valor para as pessoas e as pessoas vão gerar valor para o negócio. Mas eu preciso, no final do dia, estou na PepsiCo, vender mais salgadinho e a gente tem um ciclo virtuoso onde eu trabalho com as pessoas para a gente conseguir esse dado. E por que que eu estou trazendo esse histórico todo? Porque quando você tem essa percepção dentro da função de recursos humanos, a gente sai de uma função de suporte para uma função protagonista. Então, essa é a primeira grande mudança que a gente precisa entender hoje como, né, e já o mercado já entende, mas dentro do mercado que a gente tem uma função muito mais protagonista e de gerar valor para o negócio. Então, todas as ações que a gente faz hoje dentro da Pepsi, a gente busca identificar um valor para o negócio. E a gente está passando realmente por uma grande transformação. O meu perfil mais analítico me ajuda a ter essa visão de negócio e me ajuda nessa transformação que a gente passa hoje, porque é um novo momento do mercado de trabalho. Não é nem da PepsiCo, nem do Brasil, né? O mercado de trabalho está se reinventando e a gente precisa estar na frente dessa transformação e os dados, sem dúvida nenhuma, têm um papel hoje mais protagonista do que tinham no passado e esse meu perfil analítico tem ajudado. E aí é o que você falou, né? Quando eu comecei na Mercer com remuneração e benefícios, era número na veia, né? Então eu fiquei alguns anos da minha carreira, vou só também trazer esse parênteses, como remuneração e benefício. Então, os primeiros 10, 12 anos de carreira, eu estava 100% focado em remuneração e benefício. E agora os últimos, né, 10, 12, eu estou mais como generalista. Então, também me ajuda nesses meus 10 anos de generalista, esse meu perfil de dados que eu trago desde a minha formação familiar, acadêmica e depois nos meus primeiros anos de mundo corporativo. Sim. Você trouxe esse olhar para transformar o RH por meio de dados. Eu queria que você contasse como que vocês usam tecnologia hoje, na prática. Como que a inteligência artificial já impacta o trabalho de vocês, já ajuda vocês, em diferentes áreas ali do RH. Eu ouvi você falando numa outra entrevista que você fica bravo quando a pessoa chega e fala: "Pô, adorei o seu profissional ali que trabalha com você e tal, porque ele me ajudou a tirar férias". Exato. E aí você fala: "Putz, mas esse talvez não seja o principal valor que essa pessoa pode ter". Uhum. Então, hoje, o quanto isso já mudou, né, em relação a tudo que você já trabalhou, tudo que você já viu, as suas passagens por diferentes empresas. O que que vocês têm feito hoje para que esse profissional ele seja mais estratégico mesmo? Não, bom ponto, e realmente continuo me incomodando se essa, se essa resposta vem, mas hoje em dia já não vem tão Tanto, né? frequente, mas ainda vem, vamos ser Uhum. justos. Mas eu acho que a gente primeiro precisa preparar a organização para essa transição, porque eh, historicamente as pessoas estavam acostumadas a buscar o profissional de RH para tirar férias. Então, eu preciso liderar essa mudança, porque eu preciso que essa mudança aconteça. Então, como é que a pessoa vai deixar de procurar o profissional de RH? O dia que ele tiver uma forma de encontrar, de solucionar essa mesma dúvida, que seja mais fácil. Então, o que que a gente fez agora? A gente lançou o Ask Pep. Então, pergunte para a PepsiCo. Então, tem lá um WhatsApp ou uma ferramenta no Teams onde a pessoa pode entrar e falar como eu tiro férias. Então, agora é mais fácil você perguntar por uma inteligência artificial de AI, que está aprendendo também, mas é mais fácil perguntar para uma inteligência artificial, porque a resposta é na hora, a Uhum. resposta é padronizada e, entre nós, a resposta é sempre certa. Porque quando pergunta para um profissional de RH, 99% acerta, 1% vai estar errado. Então, agora, para estar sempre certo, já vai no GenAI. Então, a gente consegue fazer essa transição, porque aí o tempo do profissional de RH, é, ele encontra tempo no dia dele, porque ele para de responder perguntas do dia a dia, e ele consegue dar um passo mais estratégico no dia a dia do profissional de RH. E o funcionário está mais feliz e mais satisfeito com o atendimento Sim. da inteligência artificial. Então, tem espaço para todo mundo. Porque a hora que o profissional da PepsiCo começou a perguntar para a inteligência artificial, o profissional de RH ganha espaço e faz o quê? Consegue trabalhar equipes de alta performance. Porque se a gente não tem uma equipe de alta performance, a PepsiCo não segue crescendo. Se a gente não consegue ter ferramentas digitais com a adoção, a gente também não consegue seguir crescendo. Se a gente não prepara a nossa liderança para o futuro, que na verdade já é o presente, Sim. a gente não vai conseguir seguir crescendo. Então, é um pouco disso que a gente tem feito hoje em dia, que eu acredito nessa grande transformação da nossa função. Sim. E a PepsiCo, aqui no Brasil, vocês dobraram o faturamento nesses últimos 5 anos. Eu queria saber, claro, né, que tem
todo um trabalho de um time gigantesco, são Uhum. 12 mil 12 mil, funcionários, 12 né? mil pessoas. Mas o quanto você atribui, o que vocês na área de pessoas fizeram que pode ter ajudado a contribuir para esse resultado? Não, boa, bom ponto. Acho que tem algumas ações, né? Eu vou começar pela liderança. Então, a primeira grande ação que a gente fez é estar capacitando essa liderança para essa nova expectativa. Porque hoje existe uma nova expectativa das pessoas em relação ao líder. Então, a gente capacitou esses líderes da PepsiCo, né? Mais ou menos 350 líderes, para que eles se preparem para essa nova expectativa dos times. Então, esse é o primeiro grande Isso ponto. envolve o quê? Isso envolve tecnologia, mas também questões mais de soft skills? Porque hoje o mercado, ele caminha, ou o mercado corporativo, ele caminha, na minha opinião, com né, em paralelo. Então, tem a aceleração da tecnologia com ganho de eficiência, ganho de escala e pergunta e resposta rápida, mas, por outro lado, tem uma expectativa de uma humanização Sim. muito maior. Então, a gente trabalhou os líderes nessas duas frentes para que eles estejam preparados para o que der para resolver rapidamente com dados e qual o momento onde o líder é imprescindível de estar ali presente e conectado com as pessoas. Então, hoje, como eu falei, a expectativa dos times é outra, né? E aí os líderes precisam estar preparados para essa expectativa de uma conexão e de uma humanização muito maior do que no passado. Uhum. O que mais que vocês fizeram, que vocês ajudaram, por exemplo, a reduzir Uhum. turnover, enfim, tudo isso talvez com inteligência artificial ou não? Isso é interessante, porque eu tenho trabalhado bastante nessas duas frentes, a digitalização e a humanização, vou chamar assim, né? Então, como que a gente tem trabalhado isso? Primeiro, eu preciso buscar entender quais são as necessidades dos indivíduos. Eu não sou muito adepto daquela teoria de igual para todo mundo precisa da mesma coisa. Então, eu tento trabalhar bastante com flexibilidade para as pessoas, entendendo o que as pessoas querem. Então, aí, a gente faz bastante pesquisa de escuta de todos os 12 mil funcionários. Então, tenho muito orgulho porque a gente continua crescendo ano após ano o índice de engajamento da PepsiCo. Então, uma empresa com mais de 12 mil pessoas ter um índice acima de 80% é um super resultado. Sendo que 90% desses 12 mil estão ali na Na linha de linha de frente frente, mesmo, né? exato. Então, ou produzindo, ou movimentando, ou vendendo nossos produtos. E a grande maioria de forma descentralizada, em lojas e tudo mais, né? Hum. Então, e aí com um índice de engajamento acima de 80% é um super resultado. Como que a gente tem feito? A gente tem feito escutas intencionais desses grupos. Então, a gente se conecta muito com as pessoas, a gente traz escuta e depois a gente implementa com tecnologia ferramentas para conseguir atender as expectativas das pessoas. Então, é interessante que fazendo um trajeto dos 25 anos, no passado o RH criava um programa e implementava aquele programa para todo mundo. Agora o que acontece é o seguinte, o programa vem das pessoas, eu entendo as necessidades, trago para dentro do RH e falo como que eu faço um programa para atender essa necessidade. E aí eu inverto. Então, por exemplo, eu tenho um caso que é muito legal. A gente apoia a fertilização das homens, mulheres, das famílias, né? Então, a gente tem um programa de fertilidade. E veio de fora. Os grupos de afinidade trouxeram essa ideia, a gente pegou, construiu um programa e agora a gente consegue apoiar, né? Chama Doce Começo esse programa. Então, ficou incrível. Aí depois eles falaram, pô, Fábio, mas dá para melhorar aqui, ali, ali. A gente olhou e falou, dá mesmo, vocês estão certo. Aí a gente melhorou o programa. Então, essa conversa, essa troca, ela precisa acontecer e aí a tecnologia me ajuda a habilitar com que tudo isso seja possível. Sim, eu acho que isso que você está falando também se conecta com o novo programa de benefícios de vocês, né? Super. Também vocês ouviram isso dos funcionários e aí vocês implementaram esse benefício flexível, que a pessoa ela tem Uhum. a possibilidade de escolher a cesta de benefícios dela de acordo com o que ela quiser. Como que funciona isso? Exato. E aí a tecnologia ajudou muito a gente a, se possível, né, esse pacote. A gente criou o benefício que a gente chama de PEP Flex. Lá na PepsiCo tudo Tudo é chama PEP PEP. alguma coisa. Exato. Então, o PEP Flex, que basicamente é um programa de benefícios flexíveis, então onde a gente tem um grupo de benefícios. Ainda não são todos. Tenho ainda, porque eu ainda sonho com colocar todos. Então, a grande maioria dos benefícios, eles são alteráveis. Então, sei lá, você tem um plano de assistência médica X, eu topo ficar com X menos um. Isso cria pontos e eu pego esses pontos e posso transferir para outro benefício. Porque, Legal. por exemplo, eu não valorizo tanto. Ou o contrário, o que é mais comum, eu valorizo muito a assistência médica.
Então, aonde eu posso tirar pontos para colocar na minha assistência médica? Ah, posso tirar meu vale-refeição, meu vale-alimentação, eu diminuo e coloco na assistência médica? Pode. Eu tenho auxílio mobilidade, eu posso. Então, o programa ficou muito legal, e aí é um ponto, né, Fê, que eu super gosto, como eu falei, da flexibilidade e das necessidades individuais. Então, todo ano, as pessoas precisam fazer as escolhas. Porque a minha necessidade de 27 pode ser diferente da minha necessidade de 26. Sim. Então, não é uma decisão eterna, é uma decisão anual que as pessoas podem fazer. Uhum. E é muito legal. É muito legal. É. E, assim, tem essa questão de ouvir o funcionário e daí fazer o que é possível também, porque é Exato. claro que nem tudo vai ser possível. Mas nessa sua carreira e falando, né, desse RH que tem se tornado mais estratégico, que tem mais, que tem sido percebido o impacto que ele tem para o negócio, você vê que mudou, assim, o seu desafio de, por exemplo, defender um investimento alto na sua área? Talvez há 10 anos era um desafio, hoje em dia é outro, mas Uhum. segue sendo um desafio? O RH ainda tem esse desafio de brigar, assim, de se defender? Sim, segue, segue. Mas também eu vou contar uma coisa pra você. Todo mundo tem esse Todo desafio. mundo, É. é. Então, a hora que a gente senta com o CFO, todo mundo quer dinheiro Aham. e a bolsinha dele é limitada. Então, aí a gente disputa com uma campanha de marketing, a gente disputa o investimento com uma campanha de ativação no ponto de venda. Mas um grande diferencial da PepsiCo, que eu vejo, é que eu tô naquela discussão e quando a gente conversa, aqui tem um bem para o funcionário, vai ser melhor e eles vão valorizar. Ali vira um momento intangível ainda, tá? Então isso eu acho ótimo, porque a gente coloca sempre o bem-estar e a preferência das pessoas dentro do que é possível, dentro das nossas decisões. Então, Claro. tem algumas decisões, igual esse próprio benefício flexível, custa um pouco mais? Custa. Mas teve um investimento? Teve, mas vai ter uma percepção muito melhor. Eu espero o quê? Melhorar o engajamento, diminuir o turnover. E quando a gente faz esse programa de benefícios, só vou dar um passo além, a gente não engaja só com o funcionário, a gente engaja com a família. É isso, porque no final do dia eu quero que o funcionário esteja bem. Para ele estar bem, para ele e ela estarem bem, o que que eles precisam? Que a família esteja bem. Então, quando você tem um pacote de benefício que melhora a vida de toda a sua família, aí é um grande diferencial, né, da PepsiCo versus outras companhias. Sim. Você falou de reduzir turnover, por Uhum. exemplo. Vocês medem todos esses impactos da área de vocês? E você acha que tudo tem que ser medido ou não é bem assim? Olha, eu tenho essa dúvida também, Hum. porque eu acho que se não é tudo, tem que ser quase tudo medido. Porque se eu não estou medindo, a hora que eu sento com o CFO, ele fala: o marketing mediu, essa ação virou 300 cliques, os 300 cliques eu vendi X a mais, eu ganhei mais dinheiro ali. Então, o CFO vai dar o dinheiro. Eu tenho que entender também com quem eu estou conversando, né? Sim, Então, eu tento medir tudo. Eu não consigo medir tudo. São duas sim. coisas diferentes, né? Mas o que eu consigo, eu vou medindo e vou fazendo diferenciais e me posicionando de forma, né, diferente na conversa e na discussão com o CFO, porque é um diferencial do RH também já conseguir trazer esse valor de negócio. Sim. Vocês têm uma marca empregadora bem forte, né? Acho que os números provam isso. Vocês tiveram 31 mil inscritos disputando 100 vagas de estágio, Uhum, 20 mil candidatos para as vagas de trainee. uhum, Como que vocês constroem isso e como que funciona? Eu sei que hoje em dia vocês fazem um processo seletivo diferente, que, uhum. não, que leva mais em conta as habilidades do que o diploma, por exemplo. Você enxerga que isso de fato, hoje, o mercado, as empresas tem, valorizado mais as habilidades em detrimento do currículo, enfim, ou isso ainda é um desafio? Eu acho que tem aumentado bastante, então hoje a gente valoriza o ser humano. Então, antes talvez a gente valorizava mais uma formação, hoje então tem uma visão mais holística do ser humano. Então, a gente quer entender o que essa pessoa traz para o dia a dia da companhia, como ela agrega. Então, muita gente, né, tem histórias de vida diferentes que fazem delas profissionais mais completas. Então, a gente tem uma marca empregadora realmente muito forte, a gente investe para se conectar com as pessoas e as- os grandes embaixadores da nossa marca empregadora são nossos próprios funcionários e funcionárias. Então, de novo, vou voltar como é que a gente está sempre buscando atender o público interno para que esse público faça essa
campanha, vou chamar assim, Sim. né, externa. Então, recentemente a gente também foi reconhecido o ano passado, em 2025, como a melhor empresa, número 1 pelo Top Employer. Então, foi um super reconhecimento que a gente conseguiu externo, que aí também ajuda muito a nossa marca empregadora. Mas, enfim, foi uma construção também de médio e longo prazo. E aí a gente consegue melhorar cada vez mais a forma que a PepsiCo está sendo vista pelo mercado, né? Legal. Eu queria voltar um pouco na sua carreira, Uhum, porque você teve aí 2 experiências internacionais. Eu uhum. queria que você contasse um pouco como que foi, como que surgiu a oportunidade, era uma coisa que você buscava, e o quanto isso foi importante, o quanto essa exposição e os aprendizados te ajudaram depois quando você voltou para o Brasil. Não, legal. Vou responder sua pergunta, mas eu vou dar um passo atrás ainda. Sim, Porque um pouco do meu, muito, na verdade, um pouco não, muito do meu perfil é entender o que tá bom, eu preciso continuar, e o que eu preciso melhorar, e o que tá no meu alcance melhorar. E por que que eu tô te contando isso, né? Isso aí vem do esporte. No esporte você vai lá, compete, fui bem aqui, fui mal ali, tem que melhorar e etc. Quando eu comecei minha carreira, eu entendi que o inglês era um gap que eu tinha versus as necessidades do mercado. sim. Então, quando eu estava na Mercer, eu levantei a mão e falei: eu quero ter uma experiência internacional porque eu preciso desenvolver meu inglês. O meu grande objetivo era desenvolver meu inglês. Então, aí eu consegui um período ali de 6 meses pela Mercer no Canadá. Então, lá em 2004, 2003, se eu não me engano, eu fui para o Canadá, passei um período de 6 meses morando em Toronto, trabalhando na Mercer, aperfeiçoei o idioma e, de quebra, né, estava atuando, trabalhando com uma outra cultura, uma outra experiência. Foi um negócio incrível para mim. Um jovem de 24 anos com uma experiência dessa foi incrível. Aí, quando eu volto para o Brasil, eu falei: nossa, eu preciso ter outra experiência dessa na minha vida. Então aí eu fiquei buscando outra experiência para morar fora. Aí em algum momento na PepsiCo eu liderei um projeto global de remuneração. Então aí eu conheci Europa, Oriente Médio, Ásia e Estados Unidos. Fiz uma apresentação final desse projeto global em Nova York e também abriu portas para que eu pudesse voltar para Nova York um ano depois desse projeto. Aí eu fui transferido para Nova York. Fiquei 2 anos trabalhando na PepsiCo em Nova York, morando lá, uma experiência incrível. O que eu trago dessa experiência de Nova York, principalmente, foi mais sólida, 2 anos e tudo, eu vejo que o modo de trabalho do americano, ele é mais eh, profundo com menos temas. E eu vejo que o brasileiro, em geral, ele tem vários temas com menos Quer abraçar profundidade. o mundo. Exato. Então, agora, o meu grande diferencial pós essa experiência de Nova York, que foi de 2012 e 2014, foi encontrar esse equilíbrio de falar: olha, eu preciso ter mais profundidade do que eu tinha, mas eu também não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, priorizar. No final do dia é isso. Priorizar em algumas grandes apostas e que elas vão ter um grande impacto. Então, como você trouxe o exemplo do, só vou conectar o benefício, o PEP Flex, para mim é uma grande aposta que vai ter um grande impacto. Então, e aí a gente investiu, criou e construiu esse novo modelo. Então, esse já é um exemplo prático de como eu venho operando depois, que para mim foi uma experiência incrível essa em Nova York. Sim. Como um líder de RH, você enxerga os talentos, os profissionais que têm essa exposição internacional, eles são vistos de uma forma diferente? Eles são vistos como, enfim, essa experiência conta muito? Conta bastante, porque operar em diferentes culturas, né? Então, eu trouxe um aspecto talvez mais prático de diferença, mas obviamente é um ambiente cultural, pelo país, pelo cada um tem sua história, diferente. Então, quando você opera em outra cultura e você consegue ter bons resultados, com certeza esse profissional ele é mais preparado, porque ele é mais ter um repertório mais amplo e agora você vai ter momentos onde você consegue utilizar cada um dos repertórios que você construiu ao longo da carreira. Então, sem dúvida nenhuma, é um profissional mais preparado e mais completo. Sim. A gente falou bastante aqui de programas, ações que você implementou ao longo da carreira, coisas muito legais, mas eu queria te ouvir sobre erros, momentos que você queria que uma coisa desse certo e não deu, frustrações, enfim, coisas que era para ter dado certo e acabou não dando, mas que de alguma forma te ensinaram muito, te Uhum. ajudaram a chegar até aqui. Não, eu acho que tem vários, aí tem um monte também de talvez tenha mais dessa do que deu certo, né. Igual eu até falo do esporte, tem muito mais dias que você que eu não ganhei nada do que dia que eu ganhei alguma coisa, né. Então mas, por exemplo, o que me ensina é às vezes um ponto que eu acho que é importante vou voltar aqui para você, porque
tem coisa que eu não consegui no ano 1, tem coisa que eu não consegui no ano 2, mas tem coisa que eu consegui no ano 3. O benefício flexível, entre nós, é um negócio que eu queria fazer há 20 anos. Há 20 anos eu tô aqui sonhando com benefício flexível, mas eu não tinha uma tecnologia que era aplicável para ele fazer. Eu não e aí a gente começa o ano passado num piloto para 200 pessoas, deu certo, e aí a gente está expandindo o modelo. Então, eu acho que tem aprendizados durante o processo que você fala: "Puxa, isso aqui eu preciso fazer ou eu quero fazer mas não é o momento". Então acho que esse é um ponto super importante. Quando eu fiz uma migração de carreira de remuneração e benefícios para generalista, foi um momento também que eu falei: "Puxa, não acertei na minha visão no momento, eu deveria ter feito essa migração antes". Então eu demorei um pouquinho, aí eu penei um pouquinho mais para correr atrás, né. Então aí levanta e corre, não tem o que fazer. E a terceira coisa que eu errei, e que também depois de um tempo deu certo, foi ter saído da PepsiCo. Porque eu saí da PepsiCo em 2014, que você falou, né, a carreira bumerangue, né, então eu fiquei na PepsiCo de 8 a 14 e voltei em 2020. Então o erro que eu fiz foi ter saído também. Deu certo de eu voltar, ufa, mas então foram alguns momentos, que eu falei: "Puxa vida, né, errei". E aí o que eu levo sempre são aprendizados desses momentos. Então, porque eu acho que o erro, e esse é meio clichê, mas o erro só é um problema quando você não aprende nada com ele. Quando você aprende alguma coisa com ele, é um aprendizado que você leva para a vida, né? Sim. Essa história de ter errado, de Uhum, ter saído da uhum. Pepsi, que você estava contando antes que você saiu porque você queria Voltar. voltar para o Brasil. Então, às vezes, a carreira também não é só o trabalho, né? Tem a vida por trás, as vontades da família, enfim, que impactam também, né? E Total. você é pai, Uhum. então queria te ouvir o quanto a paternidade te transformou, te trouxe novas habilidades também. Não, boa, obrigado. Sim, eu sou o pai do Noah, ele tem 9 anos. De verdade, me mudou como pessoa, né, o nascimento dele. Para mim foi um momento incrível, assim, na minha vida. Ele nasceu em 2017. Eh, me 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 moldou me moldou muito, ele me ensina muito. Uhum. Então eu tento ser um pai super presente. Então ele passa uma semana comigo, uma semana com a mãe. A semana que ele tá comigo, eu tô com o Noah. Então, se você me chamar para um evento à noite, se você me chamar para uma viagem, se não vou, eu tô com meu filho. Então, se tem uma reunião, porque também tem reunião 6h30 da tarde, 7 horas, eu falo: "Não, obrigado". Fábio, mas tem que entrar. Hoje em dia, grava e eu assisto amanhã. Eu não ligo de acordar amanhã às 5 da manhã para assistir, mas ou assisto depois que ele dormir. Então, mudou muito e muda muito a forma que eu também encaro o dia a dia, né, profissional. Então foi até o que eu falei, quando você traz uma expansão para a família, é muito mais legal, ou você conecta muito mais com os funcionários, do que quando você para só no profissional. Então, tem o dia da família no escritório, o Noah foi lá já 2 vezes. Nossa, ele adora ir no escritório. "Pai, que dia eu vou no seu escritório de novo trabalhar?". "Não, lá é mó legal, lá tem salgadinho". É. Então, ele adora ir, a gente fez o crachazinho, então eu tenho o crachá todo dia, eu tenho o crachazinho com a foto dele comigo. Então tem muita coisa, né, que faz a diferença, me mudou muito, me ensina muito, a paternidade me ensina muito, né, a priorizar, por exemplo, é o que você falou, eu voltei de Nova York porque eu queria estar de volta no Brasil. Então a nossa vida, ela não é só a carreira. A carreira é um pedaço da minha vida. Na minha cabeça eu tenho muito claro, assim, eu tenho 4, 5 pilares muito fortes. O trabalho é um pilar, sim, mas além do trabalho eu tenho um pilar família. Então, hoje, meus pais, o Noah, minha família é um pilar muito importante, sempre foi. O esporte é um momento importante de equilíbrio, né? Sim. E minha saúde, porque também a gente tem que estar são, né? Então, acho que isso é muito importante. E o último pilar, não menos importante, que eu não posso esquecer, são meus amigos e a socialização. Porque aí esses 5 pilares formam, o Fábio, né. O Fábio é muito além do VP de RH da PepsiCo, né. Então o Fábio tem todas essas facetas, vou chamar assim, e sem dúvida nenhuma hoje, ser pai do Noah é um momento de muita realização. Viajar com ele é incrível, mostrar as coisas, legais, que tem no mundo, assim. Então, enfim, tem momentos incríveis, e criar experiências e momentos, com ele, para mim, é a grande prioridade que eu tenho, de verdade. E bem importante você, como esse líder, trazer isso, tanto para o seu time, como uma referência, né, estando à frente do RH, mostrando para os outros profissionais, para os outros pais, para as mães, que poxa, se você, né, coloca isso como prioridade, isso não vai ter impacto nenhum na sua carreira, né. Na verdade, talvez até um impacto positivo, Uhum. porque a gente muito provavelmente, porque a gente se torna
pessoas melhores, profissionais melhores, quando a gente tem uma visão holística da nossa vida. Para alguns pode ser a paternidade, para outros pode ser outra coisa, mas quando a gente tem essa visão ampla da vida, eu acredito que nós somos profissionais melhores, porque a gente vai estar chegando, vamos chamar assim, todo dia para trabalhar no nosso melhor, porque tudo está em equilíbrio e harmonia na nossa vida. Perfeito. Fábio, Boa. super, super obrigada. Prazer te ouvir. Muito bom, obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui com você, Fê. Maravilha. Obrigadão. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Até a próxima.